Existe um segredo que ninguém te conta sobre como lucrar com agentes de IA de verdade. Eu vejo muitos canais no YouTube dizendo que é muito simples, é super fácil você criar uma agência de agentes de IA e lucrar muito com esses agentes. Você vai ficar rico da noite para o dia fazendo agentes de IA. E a minha opinião sobre isso é que isso é mentira. Olha só, eu não estou dizendo que criar agentes de IA é algo complexo. Eu tenho até um vídeo aqui no canal mostrando como é fácil você criar um agente de IA usando o Pydantic AI. Agora, você criar um agente de IA que realmente te dê lucro, isso é um pouco mais complexo, sim. Não é algo simples. Isso porque não é só programar o teu agente. Usando o Pydantic AI, LangGraph ou até ferramentas de low-code como o N8N, não é simplesmente você fazer isso que vai te gerar um agente de IA lucrativo. Primeiro de tudo, você sabe o que é lucro? Talvez você me diga, pô, Jean, mas que pergunta besta, né? É óbvio que eu sei o que é lucro. Tudo bem, mas vamos relembrar o conceito de lucro, beleza? Lucro é o retorno positivo de um investimento deduzido dos gastos que este exigiu. Aqui a gente está falando sobre o lucro líquido, não vamos entrar muito em detalhes ou aprofundar sobre isso aqui. A questão é, vamos supor que você tenha um agente de IA em que você cobre uma assinatura de R$ 1.000 para o teu cliente, para esse agente de IA, mas os custos operacionais dele sejam de R$ 600. O teu lucro é de R$ 400. Isso é matemática básica, não é verdade? Mas esse básico é o que eu vejo que muita gente não te ensina, ou eu vejo que muita gente não toca nessa tecla para te ajudar a lucrar de verdade com agentes de IA. Muita gente fala assim, é só você desenvolver o seu agente de IA, vender para o maior número de clientes possível e então você vai ter um lucro muito bom. Mas o que eles não te ensinam, e eu tenho certeza que eles sabem, mas eles não querem te falar, é que para você ter um catálogo de clientes bem extenso, você precisa entregar um agente, um produto que seja eficiente e que, ao mesmo tempo, ele não tenha um custo operacional enorme. Tudo que o teu cliente quer, e se você é o teu próprio cliente e tem uma empresa de agentes de IA, é reduzir os custos para aumentar o lucro. Mas, infelizmente, muitas pessoas que falam que desenvolver agentes de IA e ter uma agência de agentes de IA é super simples, mas essas pessoas não te falam sobre isso. Como que você pode reduzir os custos operacionais para poder lucrar mais? Por exemplo, olha esse caso aqui que eu postei como um artigo lá no Substack. Nesse artigo aqui, eu mostro como que eu consegui aumentar o lucro de um negócio simplesmente por usar uma ferramenta disponível, né? Uma ferramenta que o Pydantic AI ele fornece. E além disso, eu ainda consegui deixar o agente mais eficiente para o meu cliente. Eu deixei o link na descrição do vídeo, vocês podem acessar esse artigo depois e ver como que eu fiz isso passo a passo, né? Mas, basicamente, qual que era o problema? O problema é que o cliente estava gastando muito com um agente de IA que ele considerava ineficiente. Eu falo aqui que o cliente em questão, ele tem uma agência de marketing e ele gostava de fazer um processo de aquecimento de lead, né? Um lead é um potencial cliente. Então, às vezes uma pessoa entrava em contato com ele, ou a IA respondia, né? Aqui eu estou falando sobre um agente de IA que funciona como um chatbot. A IA respondia, mas ela não respondia baseada em todo o histórico de conversa com aquele lead, né? Com aquele cliente potencial. Por isso, a conversa ficava sem pé nem cabeça. E aí aqui eu até falo, né, que esse cliente ele tinha comprado uma automação feita no N8N e nessa automação ela pegava apenas as 10 últimas interações entre o usuário e o agente para passar no prompt. Só que isso é muito complicado para quem faz esse processo de aquecimento de lead, porque para você aquecer um lead da forma certa, você precisa ter o quê? Você precisa ter consistência na conversa. Para você ter a consistência na conversa, você precisa passar para a IA todo o histórico de conversa com aquele cliente, para que ela possa entender como conversar com aquele cliente. Só que aí a empresa falou para ele assim, não, olha, é melhor a gente passar só essas 10 últimas conversas, senão você vai gastar muito com prompt. Só que aí, esse meu cliente, ele passou a gastar muito para algo totalmente ineficiente. Aquele agente de IA não estava resolvendo o problema dele. E aqui eu coloquei lá no artigo qual foi a solução que eu encontrei usando uma ferramenta do Pydantic AI para processamento de histórico de conversas. Processar o histórico de conversas, em algumas situações, é extremamente importante para você conseguir ter um agente de IA
que responda de uma forma eficiente. E aí eu conto aqui no artigo que agora, ao invés do agente de IA receber ali no prompt apenas as 10 últimas interações com o usuário, ele agora iria receber todo o histórico de conversa com aquele usuário para ele poder metrificar, para ele poder gerenciar ou refinar, né, a conversa dele com aquele determinado usuário, para que a conversa ela não seja genérica, mas ele tenha um bom contexto sobre o que falar e como tratar aquele lead que está chegando. Aí você pode se perguntar, né? Pô, Jean, mas aí eu acho que passando um histórico extenso você gastou mais, né? Agora esse cliente passou a gastar mais. E aí eu mostro aqui nesse artigo que na verdade não é isso, né? Eu mostro aqui o passo a passo de como você pode implementar essa mesma técnica nos teus agentes de IA, tá? Então vai lá, dá uma olhada nesse artigo no Substack, aproveita para se inscrever também na minha newsletter, que é totalmente de graça, beleza? Olha só, veja, vou até aumentar essa foto aqui, ó. A comparação, eu trouxe aqui um exemplo nesse artigo, né, de dois agentes. Um em vermelho que não faz o processamento de histórico e que recebe o mesmo volume de conversas que esse outro agente que eu chamei de agente otimizado. Então, eu tenho o agente padrão que não faz o processamento de histórico e eu tenho o agente otimizado. O agente otimizado é aquele que leva em consideração o lucro. Ele leva em consideração que preciso reduzir custos para aumentar o meu lucro e, ao mesmo tempo, ser eficiente. E olha que loucura, né? O agente que recebeu todo o histórico, processou o histórico daquela conversa, ele gastou menos tokens, 18%, quase 19%, menos tokens do que o agente que não fez o processamento de histórico. Agora, vem comigo aqui. Sabe o que isso significa para o meu cliente? É que ele vai ter 18% de lucro a mais no fim do mês. E isso tudo por quê? Porque eu apliquei o segredo que ninguém te fala. Não é só programar o teu agente. Você precisa deixar ele eficiente e, ao mesmo tempo, usar ferramentas que reduzem o custo operacional desse agente para você poder ter um lucro maior. E agora imagina, você tem um agente que te dá lucro e que é eficiente. Agora sim você vai poder aumentar o teu catálogo de clientes. Agora sim você realmente vai poder lucrar com os teus agentes de IA. Essa é a grande questão. Ninguém te ensina que para você lucrar de verdade com agentes de IA, você precisa pensar desde o primeiro dia em como reduzir os custos de operação desse agente de IA. Porque se você reduz os custos operacionais, o teu lucro, o lucro do teu cliente vai aumentar. Por isso, esse vídeo ele é um alerta para você. Pare de apenas programar. Pare de fazer agentes de IA simplesmente para brincar, para postar no LinkedIn, para mostrar para os teus amigos. Para de pensar só em programar. Você precisa pensar como um empreendedor. Como que eu posso reduzir custos? Quais ferramentas que estão disponíveis para eu poder reduzir os custos desse agente de IA e aumentar o meu lucro? Em resumo, planeje mais, programe menos. Dessa forma, você vai conseguir ter lucro nesse negócio que eu entendo que sim, é muito lucrativo, que é o negócio de agentes de IA. E faz o seguinte agora, se inscreve aqui nesse canal, porque eu vou estar sempre dando dicas como essa que vão te ajudar no teu empreendimento com agentes de IA. E deixa o like no vídeo também se você chegou até o final. Até a próxima, pessoal!